Preste atenção na letra dessa música. O ano termina e nasce outra vez. Vamos sentir Então cada frase. Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal e o ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. E então é Natal pro enfermo e pro são. Natal na Umbanda. Isso existe? Será? Num só coração. Tem algum fundamento? Então Tem algum entendimento sobre Natal na Umbanda? Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e a minha esposa Aninha de Oxum vamos iniciar os nossos trabalhos, esse trabalho espiritual de estudo, falando sobre uma das datas mais importantes do cristianismo, Natal. E vamos fazer uma relação entre o Natal e a Umbanda. Comemora-se Natal na Umbanda ou não? Vamos descobrir agora, né? Afinal de contas, estamos aqui para estudar, estamos aqui para isso. Então vamos entender. E para entendermos melhor sobre a comemoração do Natal dentro da nossa Umbanda, vamos entender o que significa a palavra Natal. Qual o seu sentido? Qual a sua religiosidade? Por que existe o Natal? Da onde vem? Como isso surgiu? A palavra Natal refere-se a nascimento ou ao local ao qual a pessoa nasceu. Quando nos referimos à cidade natal, estamos determinando o local aonde a pessoa nasceu. Quando falamos em data natalina, é a data do nascimento, a data que a pessoa nasceu. Ou seja, todos nós, sem exceção, temos nossa cidade natal e nossa data natalina. Cada um tem a sua data de nascimento. Cada um de nós temos o nosso Natal. Muito bem. Há mais de 1.600 anos, no dia 25 de dezembro, é comemorado o nascimento do Mestre Jesus Cristo, ou muito conhecido como Natal de Jesus. É uma data em que os cristãos comemoram o nascimento do Mestre Jesus Cristo. Durante muitos anos após o seu nascimento, essa comemoração era feita em dias diferentes. Em alguns locais, até em dias alternados. Não se sabia e não se sabe até hoje com precisão a data de seu nascimento. Foi somente no século IV que se estabeleceu a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro. E quem estabeleceu isso foi um Papa chamado Július. Não há registro que comprovem que o nosso Mestre Jesus nasceu nessa data, mas uma das explicações para a escolha desse dia eram as festas pagãs que costumavam ser realizadas exatamente neste dia, a data em que os romanos comemoravam o solstício de inverno.
Vamos entender o que é o solstício. Solstício é o dia em que o Sol está mais distante da Terra. Sendo assim, é o dia mais frio e, consequentemente, aonde o dia se tornava menor e a noite se tornava grande, se tornava maior. A celebração era uma homenagem ao deus Sol, Natilis Invictus Solis. E era um momento em que os romanos pediam por fartura. Era aí que os romanos se introspectavam e pediam por fartura. Anos mais tarde, o deus Sol foi substituído por Mitra, pelo deus Mitra, um deus da mitologia grega que representa até hoje a honestidade. E juntou todos os deuses solis. Então, neste dia, passou a ser comemorado o dia de Natal, o dia natalino. Mesmo porque hoje nós usamos o calendário gregoriano, um calendário que foi feito por uma pessoa chamada Gregório, que hoje é um santo da Igreja Católica, que na época era um padre. Gregório, então, criou-se o calendário gregoriano. O que é este calendário gregoriano? Até então não se tinha esse calendário. Ele colocou o nascimento de Jesus Cristo, que é o nosso mestre Jesus Cristo, como um marco. A partir deste momento, criou-se o ano zero, no nascimento de Cristo. E com o passar do tempo, foi criando-se então, ano a ano. Por isso que nós temos o AC e o DC, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Tudo aquilo que havia, que aconteceu antes de Cristo, passou a ser AC. E tudo aquilo que passou a ser depois de Cristo, passou a ser DC, depois de Cristo. Então, no nascimento de Cristo, instituiu-se que ali seria o marco zero. Quando o menino Jesus, fez um ano, estava no ano 1. Fez 2 anos, ano 2. 3 anos, ano 3. Segundo relatos, Cristo morreu com 33 anos. Então ele morreu no ano 33. Ou seja, se ele estivesse vivo até hoje, em carne, ele teria hoje 2022 anos. Ok? Porque estamos no ano 2022. Por isso que nós temos este calendário gregoriano. Mesmo porque o Mestre Jesus está vivo e presente em nossos corações até o dia de hoje e por toda a nossa eternidade. Seu microfone ficou mais baixo. Estão conseguindo me ouvir? Deixa eu aumentar aqui o áudio. Então, Dá para ouvir. Não está dando para ouvir? Agora dá para ouvir. Ok. Para os cristãos, trata-se de uma das principais datas comemorativas, juntamente com a Páscoa. E olha que interessante. Na Páscoa se celebra a ressurreição de Cristo, que para nós, de uma forma mais global, chamamos de reencarnação. Na nossa Umbanda, se comemora o Natal ou não? E se sim ou se não, qual o motivo? Na nossa Umbanda, o mês de dezembro é um mês mágico. Na nossa Umbanda, inúmeras comemorações acontecem neste mês.
Reverenciamos aos nossos amados orixás, como Iemanjá no comecinho do mês, Oxum, Inhansã e Oxalá. Um mês onde as pessoas, principalmente os espíritas e os umbandistas, passam por uma alteração espiritual e se tornam um pouco mais solícitos. Podem ver que no Natal as pessoas se tornam mais amenas, se tornam mais fluentes, mais amorosas. Na nossa Umbanda, vamos entender por que isto acontece. O Natal do Mestre Jesus é uma data sagrada na visão umbandista? Será? Realmente, isso muitas vezes nos pega como uma incógnita. Mas vamos lá, vamos responder isso, se assim nos for permitido. Sim, o Natal, na visão umbandista, o nascimento do Mestre Jesus é uma data sagrada. Porque toda data é sagrada. Esta data, em especial, pode ou não representar o sagrado, dependendo da tradição da casa e do sacerdote que dirige esta casa. Temos que avaliar que existe e quanto existe de representação a presença ou não do sincretismo no culto da casa que nós estamos frequentando. As casas que praticam a Umbanda num culto sincrético, cultuarão Pai Oxalá na figura do Mestre Jesus Cristo. E como que eu vou saber disso? É notório. Nestas casas, a tradição natalina se perpetua e o Natal representa uma data consagrada ao culto do orixá Oxalá. Casas como a nossa, por exemplo, casas que são doutrinárias, denominadas Umbanda Cristã, que tem forte influência com o espiritismo kardecista, carregam marcas, como eu disse, notórias. É fácil de ver. Basta você olhar no congá, aquele altar que nós temos de frente ao nosso terreiro. Os umbandistas colocam a imagem do Mestre Jesus em seu degrau mais alto, prestando-lhe uma reverência devido ao seu sincretismo com o orixá Oxalá, o maior dos orixás cultuados na nossa linda Umbanda. O fato de comemorar o Natal acentua o respeito e a reverência ao Mestre Jesus. Eleva, enobrece ainda mais a Umbanda, esta linda religião que acolhe os seus seguidores e de todas as outras religiões com amor e respeito, sem perguntar sobre a religião que seguem, que tem o propósito de auxiliar o irmão, aqueles que estão com problemas muitas vezes espirituais e de fundo kármico, aonde sacerdotes de outras religiões não sabem lidar com a questão. Então, recorrem à Umbanda. É muito comum
nós vermos sacerdotes de outras religiões falar para os seus membros: faz o seguinte, procura o Espiritismo, procura a Umbanda, procura o Candomblé, procura outra vertente, aqui não é o lugar. Nós, umbandistas, acreditamos que existe sim um Deus único e Ele está presente na vida de todos nós, em todas as religiões. Não importa a forma que usam para cultuá-los, ou não importa o nome que se dê a Ele, nem a forma de adorar a este Deus, mas acreditamos que existe um Deus. Uns chamam de Deus, outros de Olorum, mas sim, Ele está presente em nossas vidas. Muitas vezes, seguidores de outras religiões reagem até com certo negativismo, às vezes palavras ofensivas, até grosseiras, a nós e a nossa religião, quando ficam sabendo que seguimos a religião umbandista, que somos da Umbanda, dando a entender que só eles cultuam e adoram Deus, a um Deus. O Mestre Jesus não fundou nenhuma religião, não pregou a intolerância. O Mestre Jesus pregou a paz. O Mestre Jesus pregou o amor, o respeito ao próximo. E hoje, muitos terreiros não cultuam, muitos terreiros de Umbanda não cultuam de forma sincrética. Mas isso não tem nenhuma relação com o orixá e os santos católicos. Distinguem o culto e as homenagens aos orixás de tributos que se prestam aos irmãos desencarnados que um dia, por alguma razão, dentro da liturgia católica, foram considerados santos. Isso não nos abala. Encontramos literaturas umbandistas que fazem referências expressas aos fatos de que Jesus Cristo seria verdadeiramente uma parte, uma centelha da existência do Pai Oxalá. E ele veio e encarnou. Portanto, justificaria o sincretismo. Para outros, Jesus Cristo, o mestre Salamanda, homem que sentiu amor, o homem que sentiu medo, raiva, alegria, aquele mesmo que sentiu tristeza, também sentiu prazer, teve dúvidas, e assim como qualquer ser humano encarnado na matéria, que traz o desejo de ser visto como um amigo, como um irmão, tal qual sua evolução, se sujeitou a encarnar no meio dos homens impuros de corpo e alma, e se fez à sua imagem e semelhança. Além de ser um grande zelador deste planeta, sendo mestre responsável por cuidar de todos nós neste plano, é também um dos patronos da Umbanda, o que naturalmente o aproxima de Pai Oxalá, o que também explica o sincretismo de ambos. Ainda os que desassociam completamente Jesus Cristo de Oxalá, ressaltando tratar de seres totalmente distintos em estado da existência
e muito diferentes. Jesus Cristo é um ser humano, um espírito muito evoluído, que reencarnou para alcançar o desenvolvimento neste plano. E mesmo tendo atingido o grau de mestre, é um espírito como todos nós. Um ser ainda em desenvolvimento, enquanto o Pai Oxalá é uma divindade, um orixá. Divino em sua natureza e detentor de um dos mistérios da criação de tudo. Para muitos umbandistas, egressos da tradição católica, a figura do Mestre Jesus Cristo, sendo Filho de Deus e seu intercessor na terra, é mais que santo. Para muitos egressos da religião católica e com o pé firmado na Umbanda, o Mestre Jesus Cristo é uma divindade e deve ser cultuado, sim, na Umbanda. As visões que se divergem não se excluem. Muito pelo contrário, elas se completam, elas trazem à tona o pensar, elas trazem à tona o falar, o sentir a presença dele conosco. E isto sim é o mais importante durante todo o nosso trabalho. Se enxergarmos o Mestre Jesus Cristo como Oxalá, nos conectarmos a Ele, seremos atendidos em todas as nossas preces. Mas, caso entendamos que Mestre Jesus Cristo e Oxalá são seres de naturezas distintas, que seguimos em paz com nossa consciência, e aí nos conectarmos a eles e não mais a Ele, seremos também atendidos em nossas preces e estará tudo bem. O mais importante não é este conceito se Oxalá refere-se a Jesus Cristo. O mais importante é fazer do Natal um ato sagrado, um ato de fé, com o Mestre Jesus Cristo ou em Pai Oxalá. Coloque em prática o melhor de sua fé. A mais bonita generosidade e generosa fé em cada momento, que dividirá com os seus familiares, que dividirá com os seus amigos. O Mestre Jesus nos ensinou o amor ao próximo e a nós mesmos. O mesmo amor que nos ensina o Pai Oxalá e todas as nossas entidades. Se o Natal, em sua consciência, é apenas uma festa de fim de ano, um feriado, se o Natal é algo consumista, algo vazio, com sorrisos falsos e votos frios de felicidade, faça a diferença. Ponha amor na sua receita. Deseje felicidade com verdade. Faça algo por alguém que esteja precisando. Mande uma mensagem para um familiar distante, para um amigo. Você, eu, todos nós podemos fazer a diferença. O Natal é um encontro com aquele que amamos. É um encontro com aqueles que queremos estar juntos. É a partilha do que temos de melhor em nós.
é o reforço da nossa fé, é a esperança renovada. O Natal é a presença, é estar junto com o Mestre Jesus. O Natal é a presença, é estar junto com o Pai Oxalá e estar com quem amamos verdadeiramente. O Natal é estar na sua presença, meu irmão, com fé e com axé. Natal faz sim parte da Umbanda, quando nele existe prioritariamente o amor. Amarelo e vermelho, Não importa raça, gênero, religião, vamos viver a paz. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Que seja feliz todos nós que sabemos É Natal, e praticamos o bem. o que a gente fez. Em nome do Mestre Jesus Cristo, Ano termina em nome do Pai Oxalá, e começa vamos iniciar uma nova trajetória, um novo ano, na paz a de festa Oxalá cristã, e do Mestre Jesus Cristo. do velho e do novo, Tenham todos uma semana maravilhosa como um todo. e um Natal cheio de luz e de esperança. Axé, meus irmãos.